Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós vamos ler a partir do primeiro versículo a palavra de Deus nesta tarde. A Bíblia diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, poderosa, eficaz. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, revelando-nos os mistérios da palavra do Senhor, Pai. Nós repreendemos toda a incredulidade, toda a cegueira maligna e espiritual, e anulamos todo sofisma e fortaleza que se levantam contra o conhecimento da palavra do Senhor, Pai. Nós nos submetemos à tua autoridade, queremos ouvir a tua voz e obedecer a palavra do Senhor, Pai. Fale conosco, Senhor. Estamos abertos, prontos a obedecer e praticar a tua palavra. Oramos para que toda a igreja seja edificada. Oramos também pelas necessidades das pessoas, aqueles que necessitam de um milagre do Senhor. Realize a tua obra, Pai. Aqueles que pedem a nossa intercessão, nós apresentamos aos cuidados do Senhor e pedimos: meu Deus, opere nestas vidas conforme a grandeza do poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, glória a Jesus. O apóstolo Paulo e mais de 200 pessoas que estavam juntas com Paulo num navio indo para Roma, e sofreram um naufrágio após uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Eles foram parar, todos eles salvos daquele naufrágio, foram parar numa ilha chamada Malta. Eram pessoas que estavam escapando da morte, escapando de um naufrágio. O navio foi todo destruído, todos tinham perdido as esperanças de sobreviver, estavam sendo jogados de um lado para o outro, sem rumo, sem controle mais da embarcação no mar. Mas Deus teve misericórdia deles, ouviu as orações de Paulo, que era um dos passageiros daquele navio. Ele estava sendo levado preso para Roma, e todos eles então chegaram até a ilha de Malta. Naquela ilha, os habitantes mostraram muita bondade a eles, e os receberam muito bem, com muito amor. Fizeram uma fogueira para aquecer todas aquelas pessoas que escaparam do naufrágio, porque estava chovendo e fazia frio, diz a palavra de Deus. Então as pessoas da ilha os acolheram muito bem, e naquele momento em que fizeram uma fogueira
e todos ajudavam, todos se mobilizavam, inclusive o apóstolo Paulo. Ele vai então em busca de gravetos, ele junta um monte de gravetos para levar à fogueira, e no momento em que Paulo vai atirar aqueles gravetos na fogueira, a Bíblia diz que uma víbora agarrou-se em sua mão, uma cobra, uma serpente, picou Paulo e ficou agarrada na mão do apóstolo Paulo. E naquele momento, os habitantes da ilha, vendo aquilo, começaram a dizer entre si: esse homem deve ser um assassino muito cruel, porque escapou de um naufrágio, mas a justiça não lhe deixou viver. Olha aí agora, uma cobra na sua mão, ele está picado por esta cobra, daqui a pouquinho ele morre. Julgaram naquele momento que Paulo era um assassino e que não sobreviveria. Mas aí a Bíblia diz que Paulo sacudiu a cobra no fogo, ela caiu e ele continuou, e o tempo foi se passando, e ele não sofreu nenhum mal. As pessoas começaram a olhar e estavam na expectativa de que ele inchasse, ou morresse de repente, e sofresse os danos daquela picada da serpente, e nada aconteceu com Paulo. O tempo foi passando, e daí muitas horas, eles viram que nenhum dano, nenhum mal aconteceu na vida de Paulo. E aí é até engraçado de ler, no versículo 6, no finalzinho do versículo 6, a Bíblia diz que então eles mudaram de ideia. E já diziam: não, ele não é um assassino não, esse homem deve ser um Deus, porque o naufrágio não conseguiu matá-lo, a cobra pica o seu braço e ele não morre. E aí então começaram a dizer que ele deveria ser, que ele era um Deus. Olha como as pessoas têm facilidade para julgar, para rotular os outros pelas aparências, pelas circunstâncias. Olha como as pessoas têm muita facilidade para julgar o seu próximo, e como mudam de ideia no julgamento, por aquilo que vem, pelas circunstâncias. Como as pessoas mudam o seu julgamento tão fácil, como as pessoas são volúveis, como falta realmente convicção na vida de tantas pessoas. Ah, ele deve ser um assassino. Daí algumas horas, não, ele é um Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgarem, que tiverem medido, vocês também serão medidos, vocês também serão julgados. Então não julguemos, para não sermos julgados e condenados. E eu quero falar com você de uma forma mais específica a respeito do que nós lemos no versículo 3, Atos 28, 3, a Bíblia diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Eu quero analisar esse versículo em alguns detalhes, trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, e para o momento em que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor. Nós estamos num propósito de jejum, já estamos passando pela segunda semana deste nosso propósito de jejum parcial por 21 dias, e quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos diante de Deus num propósito de oração, de jejum, quando nós nos colocamos diante de Deus num desafio espiritual, uma oferta de sacrifício, um tempo de consagração maior, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a se manifestar. E a primeira coisa que me chama a atenção é que aquela víbora já estava ali entre os gravetos nas mãos de Paulo.
A cobra já estava ali no meio dos gravetos. A víbora já estava lá, a víbora estava ali dentro. Isso vem nos ensinar que tem tantas coisas dentro de nós que precisam sair. Nós podemos fazer uma comparação e nos lembrando do que a Bíblia diz em Romanos 7, dentro de nós, diz o apóstolo Paulo, ou seja, na nossa carne, não habita bem algum. Então, se na nossa carne não habita bem algum, a nossa natureza carnal, ela é residência de coisas ruins, só de coisas más. Jesus disse que todos os maus pensamentos, prostituição, mentiras, roubos, inimizades, tantas coisas erradas surgem de dentro do coração do homem, nascem dentro do coração. Elas não vêm de fora para dentro, elas surgem de dentro para fora. Então, dentro de nós existem tantas coisas ruins que precisam ser colocadas para fora, e elas já estão ali. Dentro de nós já existe uma víbora, entre aspas, da ira, da revolta, da maldade, da hipocrisia. Dentro de nós já existe aquela víbora maligna da contenda, da discórdia, dos ciúmes, da inveja, da prostituição, dos desejos carnais, da sensualidade. Onde estão todas estas coisas? Dentro de nós. Observe o que Jesus falou em Mateus no capítulo 23. Vamos ler juntos este versículo, alguns versículos, Mateus 23, a partir do versículo 27. Olha que palavra séria de Jesus. Olha que palavra importante, dura do Senhor e que nós precisamos ouvir. Mateus 23, versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Até aí, irmãos. Jesus está falando com religiosos, fariseus, mestres da lei, dizendo para eles: vocês são hipócritas, vocês são iguais a um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado por fora. Imagine uma sepultura toda bonita, muito pintada, feita uma boa caiação. É isso que é um sepulcro caiado. Ou então, colocado sobre o túmulo um granito muito bonito, polido. O túmulo está lindo por fora, brilhando. Tem muitos túmulos que são de granito, e lugares chiques da cidade, restaurantes, casas chiques, não tem um granito às vezes tão bonito, igual o de alguns túmulos no cemitério. Mas o que é um sepulcro caiado? Bonito por fora, porém lá dentro, ele esconde ossos e todo tipo de imundície. Aí Jesus diz no verso 28, assim são vocês. Por fora parecem justos as pessoas, por fora parecem religiosos, por fora parecem santos, na igreja parecem tão espirituais, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então Jesus, o que ele fala aqui para os fariseus, para os mestres da lei, é tão importante, é tão sério, que eu e você, sendo religiosos e seguidores do Senhor, nós temos que parar para pensar: o que tem dentro de mim?
Como têm sido as minhas atitudes? O que tem se manifestado neste tempo de jejum em minha vida, através das minhas palavras, as minhas atitudes dentro de casa, ou no trabalho, ou diante das pessoas que convivem comigo de mais perto? O que tem aparecido, o que tem saído de dentro de mim? Nós temos que analisar isso. Estamos no jejum, irmãos, de repente você se percebe tendo atitudes que estão erradas. Você percebe a ira brotando no seu coração, você percebe o ódio, você percebe a grosseria dentro de casa, a estupidez. Estamos no jejum, de repente percebemos desejos carnais sendo acentuados, sensualidade, desejo de prostituição, de adultério, heresias, discórdias, contendas, brigas, divisões. Essas coisas estão dentro. A víbora estava no meio dos gravetos. Aquela cobra já estava ali no meio. Paulo estava segurando aquela cobra nas mãos dele. Há quanto tempo será? Onde ele pegou os gravetos? Certamente bem longe da fogueira. E ali estava aquela cobra, bem escondidinha, porque ela estava agasalhada, ela estava escondida, ela estava encoberta entre os gravetos. Irmãos, o jejum põe para fora o que está dentro de nós. Agora, como a cobra se manifestou? Se nós olhamos para Atos, capítulo 28, versículo 3, a Bíblia diz que aquela cobra, fugindo do calor, diga comigo, fugindo do calor. Por que a cobra se manifestou e picou o braço de Paulo, e agarrou o braço de Paulo? Porque ela fugia do fogo. Quando Paulo aproximou o monte de gravetos do fogo, a cobra apareceu, a cobra se manifestou. Irmãos, a víbora estava tranquila ali, escondidinha, antes de ser incomodada pelo fogo. Diga assim comigo: o fogo incomoda, o fogo afugenta as cobras. Podemos fazer mais forte, mais bonito, irmãos? Então diga assim comigo: o fogo afugenta as cobras. Agora, estas cobras às quais eu me refiro, são as atitudes erradas que estão dentro de cada um de nós. São essas cobras da hipocrisia, da contenda, da discórdia, da heresia, dos desejos carnais, da mentira, do roubo, todos esses tipos de cobra, da raiva, da mágoa, da maledicência, todos esses tipos de coisas, o fogo afugenta. A frieza é o ambiente propício para conservar as cobras ali dentro. A frieza espiritual não incomoda as cobras. O comodismo religioso não incomoda o que está errado dentro de nós. É por isso que a carne quer o comodismo religioso. A carne não quer vida de oração, a carne não quer jejuar, a carne não quer levantar de madrugada para vir na alvorada de oração, a carne não quer vir nas 12 horas de oração para buscar ao Senhor, a carne quer comodismo espiritual, porque a frieza não incomoda as serpentes. A frieza não mexe com a nossa vida para produzir mudança, mas o fogo incomoda. O fogo expulsa a cobra. O fogo faz a cobra que estava ali escondidinha se manifestar. Irmãos, e eu louvo a Deus porque neste jejum, o fogo do Espírito Santo tem
tem aumentado na igreja, a igreja tem orado, muitos têm jejuado, a igreja está neste propósito espiritual, e Deus tem derramado um fogo de avivamento a cada dia maior, o fogo do Espírito Santo fluindo em cada coração. Deus tem derramado este fogo, e as cobras estão sendo afugentadas pelo poder do fogo do Espírito Santo, pelo calor produzido por uma igreja que ora, por uma família que ora, por um homem de oração, por uma mulher de oração, por jovens de oração. Este calor do fogo de Deus tem operado grandes coisas. É o fogo. O que é que produz esse calor na nossa vida? Irmãos, é muito claro na palavra de Deus que a frieza não é a vontade de Deus para nós. Jesus disse: os mornos serão vomitados da minha boca. É isso que o diabo quer, manter as pessoas morninhas na fé. É o estado ideal para manter a serpente ali agasalhada. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo: irmãos, sejam fervorosos no Espírito. Fervorosos. O que é uma pessoa fervorosa? Não é uma pessoa fria na fé. Não é uma pessoa morna na fé. Não é um religioso só de aparência. Não é um sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro podre. O crente fervoroso, o cristão fervoroso, é aquele que ele está, dentro dele arde um desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, de obedecer a palavra do Senhor. Arde a chama do avivamento, o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, na presença gloriosa de Deus. O jejum produz esse fogo, a oração aumenta essa chama, a oferta de sacrifício é como um holocausto, uma oferta queimada no fogo, e este fogo vai ardendo na nossa vida, e as cobras vão sendo expulsas. É necessário esse fogo da presença de Deus, e é necessário manter o fogo aceso. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu já recebi o batismo com o Espírito Santo e com fogo, então esse fogo está aceso em mim. É necessário manter o fogo aceso. Provérbios 26 diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Se você não abastecer o fogo de Deus na tua vida, colocando lenha diariamente, esse fogo vai apagar, ele vai diminuindo. Outrora você era fervoroso, mas aí começa a enfraquecer na fé, começa a vir menos à igreja, começa a se distanciar da célula, já não é mais tão dedicado na oração e na palavra, e o fogo vai apagando. Se nós não colocarmos a lenha da oração, a lenha do jejum, para manter esse fogo aceso, ele vai se apagar, e no ambiente de frieza, o mal não sai da nossa vida. Agora, por último, eu quero dizer que tudo o que se manifesta perante o fogo da presença de Deus, se manifesta para sair. Tudo que vem para fora, tudo que você vê que Deus está mexendo na sua vida neste jejum, olha aqui, preste atenção, irmãos, por favor, evitem andar. Nós estamos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Tudo que se manifesta para sair, se manifesta para ser quebrado da nossa vida. Tudo que o Espírito Santo tem manifestado para que saia, para que se torne visível durante este jejum, é para haver uma mudança e uma cura profunda.
Na igreja tem acontecido algumas coisas que eu vejo claramente Deus trazendo à tona situações que precisam ser tratadas por Deus. Graças a Deus estão vindo à tona problemas de divisão na igreja, divisão entre os jovens, especificamente por uma divergência doutrinária. Claramente uma ação de Satanás para dividir os jovens, para dividir a igreja. E isso está vindo à tona agora, na época do jejum. O que isso nos mostra? Essa serpente que estava escondidinha, esse espírito maligno de divisão, de discórdia, esse espírito maligno de divergência bíblica, está vindo à tona, porque Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus está permitindo que isso venha à tona, para ser tratado, para ser ministrado pelo poder do Senhor. Então tudo que tem acontecido em sua família, tudo que tem vindo à tona na sua vida, na célula. Às vezes alguns líderes nos procuram e dizem: pastor, na minha célula está vindo à tona pecados, está vindo à tona porque Deus quer limpar, porque Deus quer tratar, porque Deus quer queimar esta víbora, para que o poder de Deus seja liberado. Então, tudo que está se manifestando é para sair. Eu olho para esse texto de Atos 28 e vejo que a víbora agarrou a mão de Paulo. E todos começaram a olhar para ele, assustados, dizendo: ele vai morrer. Ah, essa cobra apareceu, agora ele vai morrer. Olha aqui, preste atenção numa palavra de Deus para a sua vida. O diabo pode tentar se levantar na sua vida, ou podem estar acontecendo coisas indesejáveis durante este jejum na sua vida, mas tudo isso é para ser liberto de uma vez por todas. Você não vai morrer por causa disso. Deus vai tratar, e você vai apenas sacudir a cobra no fogo, e ela vai sair, e ela vai ser queimada pelo fogo do avivamento do Espírito Santo na sua vida. O que é que aconteceu com Paulo, irmãos? Não sofreu nenhum dano. Diga assim: eu não sofrerei nenhum dano. Aleluia. O que Paulo fez? O fogo estava ali, só sacudiu a cobra no fogo. Deixa Deus agir, a obra é Ele que faz. Mantenha o fogo aceso. Essa cobra está sendo sacudida no fogo, e o fogo de Deus expulsa e afugenta todas as víboras. A obra é de Deus. Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Nada vos causará dano algum. Eu te digo em nome de Jesus, nada te causará dano algum neste jejum. Muito pelo contrário, é um tempo de libertação, é um tempo de transformação de Deus na sua vida, para que você seja muito melhor na presença do Senhor. Nenhum dano. Aleluia. Nenhum dano. Aplauda com toda alegria. Nenhum dano Paulo sofreu. Estavam esperando que ele fosse inchar e morrer de repente. Nenhum dano aconteceu. Ele só sacudiu a cobra no fogo e ficou em paz. Irmãos, a obra é de Deus. Fique em paz. Você não vai inchar, não vai morrer de repente, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, do que os ataques que vêm de fora por parte do diabo. Deus está conosco, e toda serpente está sendo queimada no fogo. É fogo de avivamento.
Então, tudo que está acontecendo é para ser tratado. E se nós queremos, irmãos, de verdade, uma mudança completa, uma cura profunda e não superficial, Jeremias capítulo 8 trata muito a respeito disso, da cura superficial, ou a cura profunda do povo de Deus. Nós não podemos aceitar uma religiosidade superficial, nós não podemos aceitar uma cura superficial, uma libertação superficial, só aparente, não. Deus quer uma mudança completa, profunda dentro de você. O nosso Deus é poderoso para realizar uma cura profunda dentro de nós, uma libertação profunda e completa. Agora, por que muitas pessoas estão na igreja e não são verdadeiramente curadas? Nas emoções, nos sentimentos, no corpo também. Por que muitas pessoas estão na igreja e não são libertas? E tem apenas uma cura superficial. O que é que falta para uma cura profunda? Falta colocar para fora o que está escondido aqui dentro. Preste atenção, nós vamos encerrar, e eu quero te explicar como é que acontece dentro de nós uma cura profunda. Precisa ser colocado para fora o que está escondido. O salmista Davi, o rei Davi, escreve no Salmo 32, a respeito da importância de confessar o que está escondido dentro do coração. Tem que haver confissão se nós desejamos cura. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Diga comigo, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Irmãos, quando mantém escondido, a serpente ali dentro vai secando, vai definhando, vai morrendo espiritualmente. Versículo 5, Salmo 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tem que confessar. Confessar é colocar para fora o que está escondido e guardado aqui dentro. Confessar é abrir o coração e dizer, eu pequei, eu fiz isso. Confessar a Deus em primeiro lugar. Confessar também a pessoa a quem você ofendeu, ou magoou, ou prejudicou, ou traiu. Só a confissão põe para fora o que está escondido ali dentro e produz uma cura profunda dentro de nós. Enquanto escondi, meu corpo definhava, mas eu confessei e o Senhor perdoou o meu pecado. Provérbios 28 fala a mesma coisa com outras palavras. O rei Salomão, o sábio Salomão escreve em Provérbios 28, 13, enquanto aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que a Bíblia diz. Quem encobre a serpente ali dentro, quem encobre o seu pecado, nunca prosperará. Nunca. Não é às vezes, é nunca prosperará. Mas quem confessa, põe para fora, e deixa, se arrepende de verdade, alcança a misericórdia de Deus, recebe o perdão e a graça, e a bênção de Deus alcança a sua vida.
Quantos querem uma cura profunda para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, para o seu ministério neste jejum da vitória? Quantos querem uma cura profunda? Tem que colocar para fora o que está aí dentro. Tem que confessar. Tem que abrir o coração. Primeira epístola de João, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre confissão. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós queremos a purificação de todas as nossas injustiças, o perdão de todos os nossos pecados, o que é que a Bíblia manda fazer? Confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar, para passar um apagador e limpar tudo da nossa vida. Agora, irmãos, olha aqui e seja bem sincero. Se tentar ficar escondendo as cobras, se ficarmos tentando encobrir os nossos pecados, nunca haverá uma cura profunda dentro de nós. Nunca haverá uma cura profunda no casamento, nas finanças. Nunca haverá uma cura profunda se nós não colocarmos para fora o que precisa ser confessado. Fica de pé diante do Senhor. E vamos terminar esta palavra lendo 2 aos Coríntios capítulo 11. O receio que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Corinto é muito sério, e eu quero terminar lendo isto. 2 aos Coríntios 11, no versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Paulo tinha o receio de que, da mesma forma que a serpente enganou Eva no paraíso, a serpente, o diabo, engane o povo de Deus, fazendo-os se corromper na fé, e se apartar da pureza, e da sincera devoção a Jesus Cristo. Se nós não expulsarmos estas cobras que estão escondidas dentro de nós, muitas vezes estas cobras vão nos enganar, e nos afastar da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, o que tem dentro de nós é muito importante. Essa semana eu fiquei muito triste quando eu soube que a cantora Eichila, muito famosa no meio evangélico, perdeu um filho de 17 anos. Filho da cantora Eichila, um jovem, um moço de 17 anos, estava com meningite viral, hospitalizado e faleceu, se não me engano, na terça-feira. E enquanto a pastora Débora lia até o que a Eichila escreveu a respeito disso, ela chorou. E eu também fiquei muito emocionado, porque a Eichila escreveu o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada a todos que nos cobriram com suas orações.
Mateus descansou. Essa foi a última foto que batemos antes da cirurgia. Ele está com o Senhor. Não cabe a nós questionar. Deus é soberano e nós vamos seguir adorando e servindo a esse Deus perfeito em sua soberana vontade. Ele sabe o que faz. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Um dia nos veremos, Mateus. Na eternidade eu vou te ver. Deus no controle. O céu é de verdade. Jesus venceu a morte. Mateus está vivo. Jesus vive. O que tinha dentro do coração desta mãe? Tinha gratidão a Deus. Tinha amor mesmo na hora da perca. É na hora da dor que nós vemos o que está dentro do coração. É na hora da dificuldade que as pessoas soltam as serpentes que estão escondidas. Mas olha as palavras de uma mãe que mesmo em meio ao choro, a dor da perca de um filho, e foi muito difícil para ela, chorou, a família chorou, e deve estar chorando até hoje, porque é uma dor insuportável. Mas ela está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa Deus tratar profundamente com você. Confessa o que precisa ser mudado. Nós não somos perfeitos, mas aquele que nos chamou em sua maravilhosa graça, Ele é perfeito e Ele quer tratar profundamente dentro de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que aqueça essa chama do avivamento dentro de nós, para que todo mal seja expulso. E eu quero convidar todos vocês que estão no jejum da vitória, todos vocês que querem deixar o Espírito Santo tratar profundamente dentro de você, para vir orar aqui diante do altar, para vir aqui adorar a Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha agir e transformar a minha vida. Aleluia.
Nartes, o Rodrigo